Shalom, shalom, Laila Tov, capítulo 14, Gênesis. Bom, Israel Ben Moshe dando boa noite para todos vocês, Laila Tov, Erev Tov, Boker Tov, dependendo do horário que você está assistindo, tá? É isso aí. Então, no último capítulo, a gente viu que Abraham e Lot tinham se separado, e o Criador, depois que Abraham se separou, o Criador apareceu para Abraham e conversou com ele. Vamos lá. 14. E isso veio ocorrer nos dias de Anfeel, rei de Shinar, Ariosh, rei de Elazar, Shedalaomer, rei de Eilam, Etidal, rei das nações. Nossa, os nomes difíceis, né? Que estes fizeram guerra com Berá, rei de Sidom, e com Birshá, rei de Amorá, né? Sodoma. Esse nave, rei de Adimá, e Shenever, rei de Zovoim, e o rei de Bela, que é de Tizoar. Todos esses se uniram juntando-os-se no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos eles serviram a Shedalaomer, e no 13º ano eles se rebelaram. E no 14º ano veio Shedalaomer, o rei, e os reis que estavam com ele, e atacaram Refaim, em Astarote, Carnaim, e os Zuzins, em Ram, e os Emim, em Shevé, e Kiriat Yamim, e os Oreus, em seu monte Seir, a El-Paran, que fica no deserto. E eles retornaram e vieram em Mishpat, que é de Kadesh, eu acho que é Kadesh Barnea, não tenho certeza. E atacaram todos os países dos Amalequitas, e também dos Amoritas, que habitavam em Hatizazon, Tamar. Hatizazon, Tamar. E ali eles saíram os reis de Sidom e os reis de Amorá, de Sodoma e Gomorra. E os reis de Adidama, e o rei de Zevoim, e o rei de Bela, a mesma é Tizoar. E eles travaram batalha com eles no vale de Sidim. E Shedalaomer, o rei de Eliã, e com Tidal, rei das nações de Anfael, e rei de Sinar, e Ariosh, rei de Elazar, os 4 reis contra 5. E o vale de Sidim ficou cheio de covas de betume, e os reis de Sidom e Amorá fugiram dali, caíram ali. E eles permaneceram foragidos nas montanhas. Né? Eles perderam a batalha, né, no caso. Né? E eles tomaram todos os bens de Sidom e Amorá, e todas as comidas, eles foram em seu caminho. E eles tomaram o filho de Lot, e eles tomaram a Lot, filho do irmão de Abraham, que habitava em Sodoma, junto com seus bens, e partiram. E ali chegou alguém que tinha escapado e contou a Abraham, um hebreu, pois ele morava nas planícies de Moré, o Amorita, o irmão de Escool, o irmão de Aner, e estes estavam numa aliança com Abraham. Veja bem, aqui Abraham começa a mostrar o que é um israelita mesmo de verdade. Pode mexer, guerreiro, mas não mexe com a família não, tá? Mexeu com a família, dá problema, né? Mexer com alguém da família, o bicho pega. Então Abraham só tinha esse sobrinho aqui, né? E os caras foram mexer com ele. Escoal e Aner estavam numa aliança com Abraham. 14. E quando Abraham ouviu que seu irmão tinha sido levado cativo, ele armou os seus homens e servos treinados, nascidos em sua própria casa, 318, e procurou até Dan. 318 contra um exército. Será que os caras eram bons? Será que os caras tinham o favor de Yahweh? Tá entendendo? Então,
a gente não pode. Passou aqui um dito cujo aqui. Foi o Caleb, eu acho. Então o cara tinha 318 contra um exército grande, que era de 5 reis, né? E foi a captura dos reis aí para libertar Lot, né? E ele dividiu-se contra eles. Ele tinha 318, ainda dividiu, né? A tropa dele para e todos os guerreiros dele eram treinados em casa. Né? Você está entendendo a importância do almoxarifado? Né? Ele dividiu-se contra eles e os seus servos, pela noite, e atacou, e os perseguiu rumo a Rová, que fica à mão esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente Lote e seu irmão, e os bens dele, e as mulheres, e também o povo. Né? As mulheres, no plural, Lote tinha mais de uma. Tá entendendo? Mas por que aconteceu aquele negócio lá, aquela cagada lá, né? Vai saber, né? Só tinha uma esposa, né? Às vezes era a esposa principal dele. E o rei de Sidom saiu para conhecê-lo, né? Depois de ele retornar do massacre de Chedorlaomer, o rei e dos reis que estavam com ele no vale de Chava, que é o vale dos reis. E Melquisedeque, rei de Salém, veja bem, versículo 18, esse é o versículo mais importante daqui, tá? E Melquisedeque, Melquisedeque, né? Rei de Salém, ou rei de justiça, né? Tzadik significa justiça, tá? E Melquisedeque, rei de Salém, tirou pão e vinho, e ele era um correm de El Elion. Bendita, cadê? E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraham, do El Elion, possuidor dos céus e da terra. E eles comeram pão e beberam vinho, né? E bendito seja o El Elion que entregou seus inimigos em tuas mãos e lhe deu o macer de tudo. E ele deu o dízimo de tudo. Vem cá. Tinha templo aqui nessa época aqui? Né? Não, né? Tem um monte de gente que hoje em dia é desigrejado, né, que fala assim, irmão, não precisa dar mais macer, não precisa dar mais dízimo, não. Porque não tem mais templo. Né? Aqui, ó, Abraham deu e não tinha templo também. Tá vendo? Então, quando você... como é que eu posso dizer isso? Quando você não dá o dízimo, meu irmão, o guerreiro, ou guerreira, você não está só roubando, não, do povo de Arro, você está roubando do próprio Arro. Por quê? Porque muitas vezes, então, tipo assim, se você é capaz de roubar do próprio Criador, o que mais que você não é capaz de fazer, guerreiro? Porque ele fala para você dar 10%. Né? Desculpa esse esculacho aí, né? Mas assim, o pessoal... Ó o gatinho. Ó o gatinho. O pessoal precisa de um puxão de orelha de vez em quando. Né? Se você é capaz de roubar do próprio Pai do céu e da terra, do dono do céu e da terra, de tudo isso aqui, né? O que mais que você não é capaz de fazer, cara? Né? Você não está roubando do pastor lá na igreja, não. Você não está roubando do padre, não. Você está roubando daquele lá de cima lá. Só que aqui também tem um porém, né? Uma vez, eu estava conversando com meu pai, ele é assembleiano. Eu não sei se é da Madureira ou do Ministério de Belém, eu não sei. Eu cheguei para ele e falei assim, pai, o senhor dá o dízimo? Ele falou, eu dou. Eu falei assim, mas você também ajuda os pobres, as viúvas, os necessitados? Não. Eu falei assim, mas você sabe para onde está esse dinheiro que você está dando pro pastor? Ele falou, não. Eu falei assim, então veja bem, pai. Se você dá o dízimo e o pastor faz alguma coisa errada com o seu dinheiro,
ou quem recebeu o dízimo faz alguma coisa errada com o seu dinheiro, a culpa é dele ou a culpa é sua? Ele falou assim, não, a culpa é dele, foi ele que pegou o dízimo para fazer a coisa errada, né? Ele que vai acertar a conta com o papai do céu. Eu falei assim, não, não é não, quem vai prestar a conta é o senhor, por quê? Porque o senhor deu para alguém que não precisa. Por exemplo, o Edir Macedo tem fazenda, o senhor tem fazenda, pai? Ele falou, não, ele tem. O Edir Macedo, né? O Valdomiro Santiago lá tem helicóptero, o senhor tem? Ele falou, não, mas ele tem. Ele precisa? Não. O que mais? Esses bambambam da vida aí, né? O R.R. Soares lá. Você tem avião, pai? Não, mas esses caras aí tem tudo, pô. E você não tem nada disso, você tá dando para quem precisa? Né? Aí eu tô falando isso para vocês refletir. Porque é o seguinte, pessoal. Eu conheci um homem uma vez muito justo, que ele fez exatamente aquilo que se espera do povo de Israel, de um israelita, né? Eu vi, ninguém me contou não, tá? Então conheci o Yahussef Ben Avra, gosto muito dele. Se hoje eu tô aqui, um pouco é graças a ele. E aí, antes de ele pegar o dízimo da galera, ele ensinou primeiro o que era o dízimo. Mas só depois de muito tempo ele falou assim, ele foi pegar. Depois que o pessoal sabia o que era, depois que aprendeu. Aí depois que o pessoal aprendeu e começou a dizimar, todo o dinheirinho que ele trabalhava, não precisava de dízimo nenhum, né? Tinha o próprio dinheiro para sustentar a família dele, vendia os livros dele lá, vendia as coisas dele, né? Fazia. Ele era missionário também. Então o cara não precisava do dinheiro do dízimo, né? Mas todo o dinheiro do dízimo que ele recebia, ele ia guardando. No final das contas, ele pegou uma hora, quando ele tinha bastante, pegou, foi lá e comprou um pedação grande de terra. Aí ele pegou um monte de família e falou assim, ó, agora vocês entram dentro da terra lá, vai plantar, vai criar, né, vai construir, né? Ele devolveu o dinheiro do dízimo pro povo que tinha dado para ele. De certa forma, né? Ele que toma conta, obviamente. O negócio deve estar no nome dele. Mas assim, com as famílias lá dentro, lá, vivendo, plantando, criando, né? É isso que o israelita tem que fazer. Por exemplo, o nosso Xolia, ele pega, mas ele só pega o suficiente para ele, e o restante ele devolve tudo pro povo, ele ajuda a família aqui. Ninguém me contou, não, tô vendo. Você tá entendendo? Então, tipo assim, o que o Novo Testamento fala? Que todo mundo chegava, entregava aos pés dos apóstolos, e eles faziam a redistribuição de tudo. Você tá entendendo? Ah, mas irmão, não precisa dar mais não, porque o templo foi destruído. Você tá vendo Abraham dando dízimo aqui em algum templo aqui? Não, ele tá dando. Para quem? Para um servo, não tá? Então, quando você tá dando, quando você não tá dando nem para pobre, nem para viúva, para necessitado, tá? Presta atenção. Você não tá roubando, não. De mim, ou do fulano, do ciclano, do beltrano, né? Você tá roubando de quem, cara? Do próprio Criador. Você não tem juízo, moço. Eis que é o problema. Agora vamos falar outra coisa. Agora vamos falar desse negócio de dízimo aí, que esse negócio é um pouco chato. Eu não gosto de ficar falando desse negócio, não. Aqui, o rei de justiça comeu pão e bebeu vinho com quem? Com Abraham. A ordem de Melquisedeque vem de quê? Daqui, ó. Ah, agora não é mais a ordem dos levitas, é a ordem de quem? De Melquisedeque. Todo homem é o rei e o sacerdote da sua própria casa. E todo homem é o templo do Criador, né, pela ordem de Melquisedeque. Quem comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos? Foi Machia, não foi? Ele estava cumprindo o quê? A ordem
de Melquisedeque que está escrito aqui. O outro rei de justiça que fez exatamente isso, o rei Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Davi, né, ele deu pão e vinho para o povo, um pedação bem grande de carne. Né? E o Mashiach estava comendo o quê? A Páscoa. Né? Mas tem que ter o pão e o vinho. Aí o pessoal chega para você e fala assim: ah, irmão, mas o Novo Testamento foi abolido. Foi abolido? O que o Mashiach estava fazendo comendo pão e bebendo vinho? Uma coisa que está escrito no Antigo Testamento. Você está entendendo, meu irmão? Se a ordem iria voltar para Melquisedeque, onde que está essa ordem, meu irmão? Né? Pensa para você ver. Está escrito aonde? No Antigo Testamento, meu irmão. Nem sempre foram os levitas, né? E tinha essa ordem aqui, e os caras seguiam a Torá também. Tá entendendo, guerreiro? Então, se você segue a ordem de Melquisedeque hoje, tem Torá, guerreiro. Você tá entendendo? Mesmo se ela não tivesse sido escrita, tem Torá. Você lembra lá que não pode comer carne com sangue, tem que guardar o Shabat. Né? Você vai ver que os patriarcas aqui, ó, e não tinha templo ainda, né? Os patriarcas aqui não dormia com a mulher quando ela estava no período de Midá, né? Não adorava santo, né? Você tá vendo aqui? Então é tudo regra que tá na Torá. Como que a Torá foi abolida? Moisés só fez o quê, guerreiro? Foi escrever o trem. Ele passou no papel ou na pedra. Tá entendendo? Por quê? Porque provavelmente aqui nessa época aqui, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Né? Mas na época de Moisés, como ele era um príncipe no Egito, é óbvio que ele sabia ler e escrever. Ele morava na casa do faraó. É claro que ele teve professor para ensinar ele a ler e escrever. O que Moisés fez? Moshe foi lá e escreveu no papelzinho. Mas a Torá já existia. Quem comeu pão e bebeu vinho com os apóstolos? Pois é. Ó, veja bem. Lá em Mateus capítulo 1 fala a genealogia do Messias, né? Filho de, filho de, filho de, filho de, até chegar no Mashiach, né? Só que em Lucas capítulo 3 tem outra genealogia que não bate, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que é Lucas capítulo 3. É, Lucas capítulo 3. Né? Depois do versículo 23 para frente. Não. Até chegar onde? Em Adão. É, Lucas capítulo 3. Tem outra genealogia lá. Mas por que essa primeira genealogia de Mateus capítulo 1 e Lucas versículo 3 não bate, não é igual? Você sabe dizer? Porque aquela de Mateus capítulo 1 é realmente a verdadeira genealogia do Mashiach, filho de, filho de, filho de. Mas essa de Lucas capítulo 3 é outra coisa. É a ordem do quê? A ordem do Melquisedeque, desde Adão. Tá entendendo? Então aqui em Lucas capítulo 3 não está falando a genealogia do Mashiach, está falando os Melech Tzadik, né? Os reis de justiça desde Adão, meu irmão. Um após o outro. Ó, aqui, ó, vou ler de trás para frente aqui para vocês, ó. Primeiro foi Adão, depois foi Sete, depois foi Enós, né? Depois foi Malalael, depois foi Irade, né? Depois foi Hanok, depois foi Matusalém, depois foi Lameque, depois foi Noa, né? Depois foi Selá, depois foi Ever, depois foi Feleg, depois foi Reu, depois foi Sarug, depois foi Naor, depois foi Terá, depois foi Abraham, depois foi Isaac, depois foi Jacó, depois foi Judá, depois foi Terá, depois foi Pérez. Você tá entendendo? Essa daqui, ó, é a ordem de Melquisedeque. Baruch Hashem Yahuwah. Vamos voltar lá, né? Opa, onde que nós estava?
Gênesis. Gênesis. Cadê? É 21. 21. E o rei de Sidom disse a Abraão. Não, vamos ler de novo Melquisedeque. Vamos para o versículo 18 de novo, tá? Desculpa ficar voltando assim, é porque muitas vezes a gente passa e esquece de alguma coisa, eu não quero esquecer de nada com relação a isso daí. O Melquisedeque, rei de Salém, né, o rei de Shalom, tirou pão e vinho, e ele era Corren, do El Elyon. Né? Tá vendo que está escrito El Elyon aqui? De quem que está falando? Do Criador dos céus e da terra. Yahweh, tá? Ele abençoou e disse, bendito seja Avram, do El Elyon, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja El Elyon que entregou os seus inimigos em suas mãos e te deu o macer de tudo, né? O dízimo de tudo. E ele deu o dízimo de tudo, né? A 10ª parte. Né? E você fala que não tem que dar dízimo nos lugares aí, né? Mas você tem que dar o dízimo para a pessoa certa. Porque senão sei o que é o responsável. É porque se você dá o dízimo e a pessoa não redistribui, você está perdendo seu tempo, cara. Está rasgando seu dinheiro. E você vai prestar conta disso. Sabia? E o rei de Sidom disse a Abraão, dai-me as pessoas e leva os bens para ti. Abraão disse ao rei de Sidom, eu ergui a minha mão para cima e a mão para Yahweh, o El Elyon, possuidor dos céus e da terra. E disse, que não levarei de ti um fio, até mesmo uma correia de sandália, e não levarei nada do que é teu, para que tu não venhas dizer, eu fiz Abraão rico. Né? Então, o cara não pegou nada desse rei aqui, para quê? Porque o cara podia sair falando aí, né? Assim, irmão, você sabe por que aquele cara lá é tão rico assim? Porque eu fiz ele rico, eu que dei aquele dinheiro para ele, né? Então, para que isso não acontecesse, Abraão foi lá e cortou ele no talo, né? Porque senão depois o cara ia ficar pedindo favorzinho, coisas do tipo, né? Vai saber, né? Abraão sabia o que estava fazendo, né? Ele não fez isso à toa, né? Ô Abraham, vem me ajudar aqui a atacar um país aqui. Ô Abraham, vem fazer isso daqui. Abraham, né? Me socorre. Né? Abraham foi lá e cortou. E é assim que você deve fazer a maioria das vezes. Tá? Vive do seu próprio jeito, da sua própria maneira, sem ficar pedindo nada para os outros. Nem que você tem que passar muitas vezes um pouco de necessidade. Né? Mas antes isso do que ficar devendo favor para os outros. Ou ficar devendo alguma coisa para alguém. Entende? Para e pensa. Exclua o que os moços comeram e a porção dos homens que foram comigo. Aner, Escoal e Manré, e os deixe levar as suas porções. Né? Então, o pessoal da casa de Abraham, né, os soldados dele, ninguém pegou nada, mas esses 3 caras aqui pegaram. Né? Esses 3 últimos aqui. Então foi isso, a gente chegou no final do capítulo 14. Né? E os caras entraram no pau ferrenho lá, 4 reis contra 5. Né? E essa disputa besta acabou sobrando para quem? Para Abraham. Por quê? Porque ele tinha que salvar a pessoa da família dele. Pegou soldados treinados de dentro da casa dele, por isso que é bom você morar numa mochave, cara. Tá entendendo? Ninguém vai se atrever a entrar. O cara pode até entrar para fazer maldade, mas sair é outra coisa bem diferente. Tá? Desculpa falar, mas essa que é a verdade. Se o cara vier com maldade aqui dentro, aqui, né, entrar até consegue entrar, mas sair... só tem homem cunhudo desses lugares, né, onde que tem israelita. Tá? Então aqui não tem homem frouxo, né, não tem homem, né, meio afeminado, né, só tem homem que está estudando para ser patriarca, ser valente, ser corajoso, e os filhos nossos, para tudo ser desse jeito também. Tá entendendo? Se você mexer com alguém da família desse povo aqui, né?
Será que vai dar bom? Lógico que não. É que nem no caso lá de Israel lá. Os caras ficaram tacando bomba, os caras de Gaza lá, né, do Hamas lá, ficaram tacando bomba em Israel lá por 20 anos, né? Só nos últimos 10 anos que os caras têm lá o Iron Dome lá, né? Mas por 10 anos as bombas que eles lançavam caía, né? Mas agora Israel consegue interceptar com o Iron Dome. Né? Mas por 10 anos isso não aconteceu. Até eles desenvolveram a tecnologia de defesa, né? E 10 anos foram atacando, e 20 anos eles atacaram desse jeito, lançando míssil todos os dias lá em Israel, morteiro, e por aí vai. Aí fizeram aquela barbaridade lá, né, do ataque lá, que mataram um monte de gente, estupraram, queimaram criança viva, né? E aí, Israel retalhou. E quando começou a cair as bombas na cabeça dos caras que estavam atacando, nós somos vítima da sociedade agora. Né? Eles tacaram bomba por 20 anos, agora tá caindo um pouquinho na cabeça deles lá, eles tá bravinho por causa disso e tá reclamando nas redes sociais. Mas se você não queria que os outros jogassem bomba na casa dos seis, por que você ficou jogando bomba na casa dos outros? O que vai e volta. Quando você planta chuva, você colhe tempestade. É lei de semeadura, não é assim? Para e pensa para você ver, né? Eu acho que Israel tá cometendo excesso lá, mas agora os caras lá chegam lá e falam assim: os caras de Israel são malvados. Por quê? Porque o povo cava poço lá pra achar água pros cabritos, pro rebanho, pras pessoas. Né? Israel vai lá e tampa com concreto. É lógico, esse poço é perto da onde? Perto da muralha. Os caras tá querendo cavar túnel por baixo da muralha, por baixo da cerca, pra ir atacar Israel. Você acha que Israel vai deixar, cara? Os caras concretam tudo. Ó, os países árabes lá em volta, lá, eles doaram milhões de dólares para quê? Para fazer encanamento com água, para chegar água lá em Gaza, lá. Você sabe o que os caras fizeram? Arrancaram tudinho as tubulação de água e fizeram míssil, guerreiro. Tá sem água por quê? E agora tá cavando poço por quê? Né? Por quê? Porque algum cabeçudo foi lá e arrancou os canos tudo para fazer míssil? Interessante isso, né? E agora tá reclamando que tá sem água, sem comida. Então, tipo assim, o ódio que eles têm pelos filhos de Israel, os judeus, é maior do que o amor que eles têm pelos próprios filhos. Por quê? Porque eles sabem que Israel vai retalhar e que a retaliação vai ser o quê? Medonha. Né? Vai ser mastodôntica o negócio. Né? Então, tipo assim, quem vai sofrer com isso vai ser quem? Os filhos deles, né? Com bomba caindo na cabeça. Mas eles não se importam. Mesmo assim, eles ficam atacando Israel, sabendo que Israel vai devolver o negócio. Né? Com 10 vezes pior. Né? Vai lá e mexe com a caixa de marimbondo pra você ver. Dá um cutucãozinho só pra você ver se eu não leva umas 10 picadas. É assim que é Israel. Né? Vai lá e mexe com o Abraham pra você ver o que acontece. Vai lá e mexe com alguém de uma Mochave. Tá entendendo? Só que não adianta chegar numa Mochave, todo paquitão. Vou achar uma mulher pra casar. Isso, aquilo, não querer seguir regra nenhuma. Aqui tem regra. Né? E você vai obedecer os anciões nos portões. Tá? Quem que são os anciões? Geralmente são os apóstolos. E eu não sou. Não adianta pedir conselho para mim, não, meu filho. Eu sou malemar um professor aqui. Entendeu? Malemar. Comecei agora. Então eu não posso dar conselho ainda. Mas quando você tiver alguma demanda, vai lá e pergunta para eles. Eles vão ficar super felizes em te ajudar. Tá? Agora falando sério. Né? Sem puxão de orelha, assim. Essa parte aqui é um pouco pesada.
Essa é a 14. Então, quando a gente fala assim um pouquinho bravo, quando fala, né, de um pouquinho mais. Acho que vocês entendem, né? A emoção pega, a emoção chega e tal. Eu talvez devesse ter falado de uma outra maneira, mas a verdade é essa, pessoal. Tá? Cidade é um problema, que nem a gente falou no versículo 13, no capítulo 13. Chave para nós é viver como os patriarcas, né? Se proteger é uma grande questão, né? Então, muitas vezes, até mesmo separado à distância de alguém, a gente ainda assim vai proteger. Eu não sei se vocês assistiram já o 38 falando daquele negócio lá, do advogado lá, do negão da Bahia, né? O advogado falou assim pro delegado: ó, delegado, se você me matar, você vai morrer. Eita gota. Porque na minha família não tem não é família de cachorro, não. Se você fizer alguma coisa comigo, no outro dia alguém da minha família vem. Eu já até avisei já, filho. Os caras vai fazer a limpa. Quem fizer isso comigo. Né? Quer dizer, é um protegendo o outro mesmo. A gente é assim. Tá? É união a todo custo. Tem que ser desse jeito. É um protegendo o outro. O que não falta é o quê? Um monte de tranqueira aí do lado de fora aí, né? Que quer o quê? Quer te prejudicar, quer te roubar, né? Que quer te atacar. O único jeito de você se proteger é se reunindo e protegendo os seus. Se o seu número for maior do que o deles, os caras não vai ser besta e nem vai se atrever. Ponto final. Sempre foi assim na história. A história inteira tá cheio disso. Para e pensa. Né? Vai lá mexer. Você já viu aquele negócio lá quando os bandidos vai lá e mata algum policial, a polícia inteira se une, parece um enxame de abelha para pegar o cara que matou o policial, não é? É a mesma coisa os israelitas. Né? Mexe com um só para você ver o que acontece. Isso tudo vai se unir para. E você, meu irmão? Né? Então, assim, quem pode mais chora menos, né? Então, se o seu número for grande, ninguém vai se atrever a vir mexer com você. Absolutamente ninguém. Ainda mais se você for valente, cara. Obviamente. Né? Às vezes, nem o pessoal. Vamos supor que você mora numa cidadezinha pequena, tem 4, 5 mil habitantes, tem 2, 3 policiais. Você acha que a polícia vai lá bater de frente com os 10 FII que você tem? Vai nada. Os caras vão ficar quietinho. Mas é claro que você vai andar em o quê? Em justiça, vai andar em retidão. Você não mexe com ninguém, ninguém mexe com você e fica tudo certo. Né? Mas se os outros virem dar uma despertalhão pra cima de você, você mete o pé na porta. É assim que é israelita. Né? E aqui Abraham tá fazendo exatamente igual a isso. Ó. Né? Opa, foi lá e sequestrou o meu sobrinho, o meu irmão. Peraí, tiveram a coragem de fazer isso? Será que Abraham levou 318 soldados? Mas ele tinha dinheiro, cara. Ele poderia ter contratado o tanto de mercenário que ele queria. Mas ele só levou isso daqui só. Você tá entendendo? Por isso que é importante muitas vezes você viver em quê? Em Torá. Né? Como que Abraham conseguiu chegar nessa estatura de ser um grande homem, tão respeitado? Por quê? Porque ele seguia a Torá. Mesmo ela não tendo sido escrita ainda. Ele tinha o favor do Criador por quê? Porque ele seguia os mandamentos do Criador. Ó, você não adorou Elohim? Então vou fazer uma aliança com você, Abraham. Você é um bom homem. Você não se curvou aos deuses pagãos? Serve para ser meu servo. Você não adora Baal, Astarote? Serve para ser meu servo. Vamos conversar, Abraham. Continua seguindo as minhas regras, que eu vou dar tudo que você precisa. E ninguém vai mexer com você. Tá vendo? Como que é bom seguir Torá? Bom, agora a gente já terminou. E já tá com 34 minutos. E vou ficar por aqui.
Bom, eu sou Israel Ben Moshe, né? Laila Tov. Até a próxima. O próximo é o capítulo 15. Tchau, tchau. Shalom, shalom.